A mansão grandiosa de Eduardo Varela erguia-se como um palácio de vidro e mármore, admirada por todos, mas carregando um silêncio que nenhuma riqueza conseguia preencher. Eduardo Varela havia construído seu império do zero, seu nome dominava reuniões importantes, suas decisões influenciavam mercados, e sua vida era sinônimo de sucesso. No entanto, por trás dos portões imponentes e dos corredores impecáveis, existia um vazio profundo que ele não conseguia ignorar. No centro daquela mansão viviam suas filhas gêmeas, Sofia e Elisa, duas crianças delicadas que nasceram cercadas de luxo, mas também de uma dura realidade. Desde o primeiro momento, algo parecia diferente. Seus movimentos eram limitados, seus corpos frágeis. Poucos dias depois do nascimento, veio a confirmação devastadora: as meninas nunca conseguiriam andar. Eduardo se recusou a aceitar. Ele trouxe especialistas de todas as partes do mundo. Neurologistas renomados, fisioterapeutas experientes, médicos inovadores, todos passaram pela mansão tentando encontrar uma solução. Termos como irreversível e condição permanente eram repetidos com frequência, mas Eduardo lutava contra essas palavras com toda a sua força. Para ele, desistir nunca foi uma opção. Os meses se transformaram em anos de tratamentos intensivos. Uma parte da mansão foi transformada em um verdadeiro centro médico, equipada com aparelhos modernos e salas dedicadas à reabilitação. A rotina das meninas era rígida: exercícios diários, consultas constantes, avaliações intermináveis. Tudo o que o dinheiro podia oferecer estava ali, menos resultados. Sofia e Elisa cresceram. Eram inteligentes, sensíveis, cheias de imaginação. Mas suas pernas permaneciam imóveis. Grande parte do tempo, elas ficavam próximas às enormes janelas que davam para o jardim. Do lado de fora, a vida acontecia livremente, o vento dançava entre as árvores, pássaros cruzavam o céu, e às vezes crianças podiam ser vistas correndo e brincando sem qualquer limitação. Sofia encostava a mão no vidro, observando com atenção. "Você acha que correr parece voar?" ela perguntou um dia, em voz baixa. Elisa sorriu de leve. "Talvez, ou talvez seja só sentir liberdade." Eduardo ouviu aquela conversa à distância. Parado no corredor, ele sentiu o coração apertar. Pela primeira vez em muito tempo, percebeu que, apesar de tudo o que possuía, não conseguia dar às filhas algo tão simples e tão essencial. Com o passar do tempo, a esperança começou a desaparecer. Os médicos já não falavam em progresso, apenas em adaptação. A casa inteira parecia mais silenciosa, mais contida. Até o riso das meninas ficou mais suave, como se elas tivessem aprendido a não esperar demais da vida. Eduardo também mudou. Em público, continuava sendo o homem forte e confiante que todos admiravam. Mas dentro de casa, tornava-se cada vez mais distante. Evitava acompanhar as sessões de terapia, não porque não se importava, mas porque a dor de ver suas filhas lutando sem resultado era insuportável. Foi então que, em uma tarde comum, algo inesperado aconteceu. Uma nova babá chegou. Seu nome era Ana. Ana apareceu na entrada com roupas simples, postura tranquila e um olhar sereno. Ela não tinha o ar sofisticado dos especialistas que Eduardo estava acostumado a contratar, nem um currículo impressionante. Ao analisar seus documentos, Eduardo franziu a testa. Sem formação avançada, sem experiência médica especializada, nada que justificasse sua presença ali. "Você não tem o preparo necessário para cuidar das minhas filhas", disse ele, com frieza. Ana levantou os olhos e respondeu com calma: "Não, senhor. Mas eu sei cuidar, e não desisto fácil." Havia algo diferente nela. Não era ousadia, nem desespero, era uma confiança silenciosa. Eduardo hesitou. Tudo nele dizia para recusá-la. Ele sempre confiou nos melhores, nos mais qualificados. Mas, no fundo, esses mesmos especialistas não tinham conseguido mudar nada. Depois de alguns segundos de silêncio, ele tomou uma decisão inesperada. "Você pode ficar." Sem perceber, naquele instante, ele abriu espaço para algo que mudaria tudo.
Os primeiros sinais foram tão sutis que poderiam ter passado despercebidos por qualquer outra pessoa. Mas não por Ana. Ana observava cada pequeno detalhe com atenção e paciência, como se estivesse ouvindo algo que o resto do mundo havia esquecido de escutar. Naquela tarde iluminada pelo sol, enquanto as gêmeas estavam sentadas perto da janela, Ana fazia uma leve massagem nas pernas de Sofia, como fazia todos os dias. O ambiente era tranquilo, quase silencioso, até que algo diferente aconteceu. Um movimento, quase imperceptível. O dedo do pé de Sofia se mexeu. Ana parou imediatamente, o coração acelerando. Seus olhos se fixaram ali, tentando ter certeza de que não era apenas imaginação. Ela respirou fundo e repetiu o movimento suave em suas pernas. Sofia, tente de novo, sussurrou com delicadeza. Por alguns segundos, nada aconteceu. Então, novamente, um leve tremor. Ana sorriu, os olhos brilhando de emoção. Para qualquer médico, aquilo poderia parecer insignificante. Mas para ela, era o começo de algo maior. Quando contou aos outros funcionários, muitos reagiram com descrença. Deve ser só um reflexo, disse uma das enfermeiras. Já vimos isso antes, comentou outro, com desinteresse. Até mesmo quando médicos foram chamados, a resposta foi a mesma, explicações frias, técnicas, sem esperança real. Mas Ana não discutiu, ela apenas continuou. Nos dias seguintes, ela intensificou os exercícios, mas sempre com cuidado e carinho. Mais do que movimentos físicos, ela trabalhava a mente e o coração das meninas. Vocês não são fracas, dizia com firmeza suave. Seus corpos só precisam lembrar como se mover. Sofia e Elisa começaram a acreditar. Algo dentro delas mudou. Não era apenas sobre tentar mover as pernas, era sobre sentir que talvez, só talvez, aquilo fosse possível. As sessões deixaram de ser obrigação e passaram a ser momentos de esperança. Elas riam mais, falavam mais, sonhavam mais. Eduardo observava tudo à distância. Eduardo Varela queria acreditar, mas o medo de se decepcionar novamente o prendia. Ele já tinha visto promessas vazias antes. Já tinha sentido a esperança crescer, e depois se quebrar. Mas havia algo diferente agora. As meninas estavam diferentes, mais vivas, mais determinadas. E então chegou o dia que mudaria tudo. Era uma manhã calma. A luz dourada do sol invadia o quarto, criando um clima quase mágico. Ana posicionou as meninas perto da janela, como de costume, mas naquele dia havia uma energia nova no ar. Hoje vamos tentar algo diferente, disse ela, com um sorriso tranquilo. Eduardo, por algum motivo, decidiu assistir. Ele ficou parado na porta, em silêncio, observando cada movimento. Ana ajudou Sofia a se sentar com mais firmeza, retirando lentamente o apoio que sempre a sustentava. Você consegue, disse suavemente. Sofia respirou fundo. Seu corpo inteiro tremia, não apenas pelo esforço, mas pelo medo. Eu vou cair, murmurou. Ana segurou sua mão. E eu vou estar aqui. Com esforço, Sofia inclinou o corpo para frente. Suas pernas reagiram de forma instável, como se estivessem despertando de um longo sono. O tremor aumentou. Por um instante, pareceu impossível. Eduardo prendeu a respiração. E então, Sofia se levantou. Por um segundo. Um único segundo, mas foi real. O tempo pareceu parar. Antes que pudesse manter o equilíbrio, ela caiu de volta nos braços de Ana. Mas aquilo não importava. Ela tinha ficado de pé. Os olhos de Eduardo se encheram de lágrimas imediatamente. Ele levou a mão ao rosto, tentando compreender o que acabara de ver. Isso não pode ser, disse com a voz falhando. Ana sorriu, emocionada. Pode, sim. Nos dias que se seguiram, o impossível começou a se repetir. Primeiro, segundos de equilíbrio. Depois, tentativas mais longas. Pequenos passos surgiram, inseguros, mas cheios de coragem. Elisa, inspirada pela irmã, também começou a responder. Era como se algo tivesse sido despertado dentro delas, algo que nem os melhores médicos conseguiram alcançar.
A notícia se espalhou rapidamente. Especialistas voltaram à mansão, agora com expressões de surpresa e curiosidade. Realizaram exames, analisaram cada detalhe, tentando encontrar uma explicação lógica. Recuperação neurológica incomum, disseram alguns. Um caso raro, afirmaram outros. Mas nenhuma explicação parecia suficiente. Porque aquilo não era apenas físico. Era emocional, era humano. Uma tarde, semanas depois, Eduardo estava no jardim, observando suas filhas. Com passos lentos e inseguros, mas determinados, Sofia e Elisa caminhavam segurando uma a outra, rindo sob a luz do pôr do sol. Aquele som, o riso delas misturado ao som de passos, era algo que ele nunca pensou que ouviria. Ele se virou para Ana, ainda incrédulo. Você fez o que milhões não conseguiram, disse, com a voz carregada de emoção. Como? Ana olhou para as meninas, com um sorriso calmo. Eu não fiz o impossível, respondeu. Eu só acreditei quando ninguém mais acreditava. E naquele momento, Eduardo entendeu algo que dinheiro nenhum poderia comprar. Às vezes, o verdadeiro milagre não está na ciência, mas na fé, na paciência e na coragem de nunca desistir.